Em uma torre, é mostrado o herói lutando contra uma criatura gigantesca. Enquanto chega, várias notificações de pessoas dizendo que acredita nele. Usando suas garras, o monstro desfere um ataque, onde o herói usa seu cajado para se proteger. A batalha continua. Tempo depois, é mostrado o herói no chão ferido, rodeado de monstros. Então chega várias notificações de pessoas se lamentando por o herói não ter uma arma de curto alcance. No chão, ele se pergunta se esse é o fim. Mas de repente, um dado é rolado, saindo um brilho intenso. Surge um painel dizendo que a participante Rijung, patrocinado pela constelação X, usa sua porcentagem de posse para rolar o dado do destino. A cena corta para um bar, com dois amigos bebendo. A garota, Rai Rejun, explica para seu amigo, S. Ryuki, nosso protagonista, que ela é uma regressora, e que a Torre das Provações logo chegará na Terra. Chamando ela de louca, ele se levanta e diz que está na hora de ir para casa pois ela está bêbada. Segurando suas mãos, ela diz que é hora dele escutar ela, pois ela tem coisas importantes a dizer a ele, com um olhar sério. Ele se pergunta se é algo muito importante mesmo. Ela diz novamente que é uma regressora, que logo a Tori aparecerá na Terra. Irritado, ele pergunta se ela está zoando ele, por ele ter acabado de ser demitido. Tomando um soco na cabeça, ela pede para ele escutar, explicando para ele que ele só precisa se lembrar de 3 coisas. A primeira é que nunca abrir a sua janela de status. A segunda é que, até ele chegar ao 6º andar da torre, ele terá que fazer um contrato com o pior deus possível. E a terceira é que quando ele despertar a habilidade dele, ele tem que estar segurando uma arma, tipo machado, espada, lança. Ainda confuso, ele se pergunta se ela está brincando. Ela disse que irá falar de novo e que é para ele se lembrar de 3 coisas. Caso contrário, a regressão que ela acabou de fazer não terá sentido. Ela disse que se ele abrir a janela de status, ele terá certas penalidades. Tutorial vai durar até o 5º andar, e que vários deuses vão querer que faça um contrato com ele. Não faça isso. Mesmo se for deuses de nomes maneiros, como Deus da Luz, Deus da Guerra. Quando completar o tutorial, vai ter uma área de descanso no 6º andar. A partir dali, faça um contrato com o pior deus possível. E o mais importante, quando despertar sua habilidade, você deve estar com arma em mãos, nada de varinha, arcos e flecha, item sagrado, nada disso. E pergunta por que não pode usar magia, pois magia é super legal. Ele pode usar ataque de bola de fogo para proteger as pessoas e todos vão querer ser amigo dele. Ela grita com ele, diz que ele não tem talento para magia e que ele usou até a varinha como se fosse uma espada, batendo na cabeça dos monstros, porque ele não tinha talento para magia. Irritado, ele disse que queria ser um feiticeiro ou um mago. Ela soca a cabeça dele, ele diz que tudo o que ela falou está gravado no seu coração. Ela diz ótimo. Já que eu expliquei, o tutorial já deve estar começando. Então por favor se lembre dessas 3 dicas, não importa o que aconteça. Naquele momento, um painel surge, avisando que a área ao redor do Centurião Verde, C66432, foi escolhida de acordo com a lei, e que 1 milhão de participantes selecionados podem entrar na Torre das Provações. Explica que se eles falharem em subjugar a Torre das Provações, a área verde, eles perderão a posse que tem sobre o planeta Terra. O prota olha para cima e pergunta a Han Rejun o que está acontecendo e se ela não estava zoando. Olhando para ela, ele percebe que não consegue escutar, então ela faz sinal do que ele deve se lembrar. Olhando para ela com confiança agora ele passa a acreditar. Mas, naquele momento, eles são teletransportados para dentro da torre. Dentro da torre, começa a chegar várias mensagens, informando que o sistema básico da Torre das Provações vai ser ajustado de acordo com a Lei 1462,
3.1. Informou que o ajuste foi completo, e que a Torre das Provações pode obrigar os participantes a fazerem contratos injustos, e pode rejeitar participantes intencionalmente. Já em uma sala, o Prota aparece, com o painel dando-lhe boas-vindas, e disse que ele é um participante selecionado, e que ele é para escolher uma arma, antes de se preparar para a batalha que está por vir. Enquanto se pergunta se essa é Torre das Provações, surge um sistema, pedindo para ele escolher um equipamento, e que esse equipamento definirá a sua classe de habilidade, e pede para ele ter cuidado, pois só terá uma oportunidade de despertar. Aparece algumas armas, e ele vê o cajado, mas começa a pensar no que a Han Rejun falou. Diz que irá escutar uma regressora. Indo até uma espada, sua descrição: espada longa enferrujada, esta velha parece que irá quebrar a qualquer instante. Ao escolher a espada, surge o sistema pedindo para ele abrir a janela de status. Sistema diz que ela é muito útil quando estiver subindo a torre, e com ela, os participantes podem melhorar suas habilidades. O sistema diz que se ele aceitar, irá ganhar 5 pontos de atributos para melhorar suas habilidades. Diz também que pode usar a janela para checar e ver o nível de crescimento das habilidades. E sem sua ajuda, os participantes terão limitações ao usar e adquirir habilidades. O sistema pede que, por favor, abrir a janela de status, e o tempo restante é de 5 minutos. O tempo passa, e o Prota começa a se perguntar se ele vai ficar bem. E luta contra o desejo de querer abrir a janela de status. Ele começa a se perguntar se ele devia confiar 100% no que a Han Rejun disse. Fala até que terá restrições se não aceitar a janela. Ele começa a se perguntar se vai morrer. O que é que ele deve fazer? Mas já é tarde demais. O tempo acabou. Então aparece o painel, informando que ele não abriu a janela de status, e que ele será levado para o primeiro andar da torre. Enquanto está sendo levado, surge mensagem dizendo que o participante com o Soryuki negou-se a abrir a janela de status, e ele ganhou um atributo de desafiante. Por isso, ele não será desfavorecido pela limitação de crescimento imposta pelo uso da janela de status, e que o nível de dificuldade da torre para o Prota será ajustado para a fase desafiante. Informa que daqui em diante, as constelações podem entrar após troca sua deidade, e sua deidade original só pode ser usada normalmente a partir do 6º andar da torre. O Prota, já no primeiro andar da torre, chega à seguinte missão: de todos os inimigos. Tempo restante de 17 horas e 59 minutos. O Prota olha para os lados e analisa a situação. Diz que está bem escuro, e irá com cuidado. Enquanto caminha, ele pisa em uma armadilha e pula para desviar. Mas de repente cai algumas pedrinhas do alto. Olhando para cima, ele vê um monstro lançando um ataque que fere seu braço. O monstro diz: humano sortudo, para escapar do meu ataque secreto. Aparece um painel em cima dele, informando que é um Goblin assassino. O Prota saca sua espada e pensa em criar distância, mas o Goblin puxa uma besta e chama ele de burral. O Prota parte para o ataque, o Goblin dispara, ele desvia, mas com a adaga o Goblin acertou um corte de leve. Mas com essa abertura, o Prota aproveita e manda o Goblin de arrasta para cima. O Prota diz que vai aproveitar e pegar suas armas, mas ele se sente tonto e cai. Ele analisa a adaga e vê que tem um pouco de veneno. Então ele desmaia. Algumas horas depois de estar desmaiado, chega a mensagem, informando que por ele ter desviado de armadilha pela primeira vez, sua agilidade aumentou em 1 ponto. Sua agilidade aumentou em 0,3 ponto. Derrotou o Goblin assassino pela primeira vez. Sua força e agilidade aumentaram em 2 pontos. Superou o veneno feito à mão do Goblin assassino. Você ganhou resistência a veneno nível 1. Enquanto acorda, ele tosse, tomate vermelho, e começa a se perguntar se ele desmaiou. E olha para o lado, vê o Goblin no chão de Olha quanto tempo ficou desmaiado, foram 5 horas. Pega os equipamentos do Goblin, e parte para mais fundo, na torre, e diz que irá sobreviver. Com o tempo, ele passa a acionar armadilhas, para que ele
consiga mais ponto de agilidade. Tempo depois ele avista dois monstros, e decide montar uma estratégia para lutar um contra um. Ele prepara a besta para atirar, mas surge um ataque por trás, no qual ele desvia. Os monstros vêm em sua direção com um olho assassino. Com um ataque sincronizado, por sorte, o prota desvia, mas vem uma flecha, na qual ele bloqueia com sucesso. O painel informa que eles são um casal de Goblin. O prota se pergunta um casal. Lembrando do término com sua namorada, ele manda o Goblin machão de arrasta para cima. A fêmea, olhando seu querido DM, entra em estado de fúria. O prota diz que é melhor ficar solteiro, e finaliza a batalha. Ele grita com o Goblin nas sombras para sair, então surge uma criatura. O painel informa que é um Goblin criança, muito fraco para a batalha. O prota diz que a missão é aniquilar todos os monstros, mas não quer fazer isso com uma criança. Então o prota diz que vai deixar ele viver se responder suas perguntas. O prota pergunta qual é a função deles ali, chamando ele de humano burro. O Goblin diz que é parar os humanos. Irritado, o prota diz então, irá mandar ele de arrasta para cima. O Goblin implora por viver. O prota se pergunta se tem como terminar a missão sem o aniquilar. Então decide deixa vivo por um tempo. Por ele deixar o Goblin viver, surgiu uma mensagem dizendo que o prota desbloqueou a missão oculta da salvação do Goblin criança. A cena corta para o tutorial da Han Hee-jung, escondida de 3 Goblin. Ela diz que não achava que seria mais difícil sem a janela de status. Pensando, diz que para o prota tomar cuidado. Ela usa um ataque mágico de fogo e aniquila os Goblins. Agora, com o prota, ele diz ao Goblin que só terá uma condição para o deixar vir com ele: terá de amarrar suas mãos. O Goblin confia, diz que o prota é estúpido, mas é generoso, socando a cabeça, e diz que é para ele calar a boca. Enquanto está amarrado às mãos do Goblin, ele percebe uma coisa brilhante no pescoço. Goblin pergunta o que está olhando, diz que não irá dar. Enquanto puxa o colar surge um painel diz, colar de rubi do jovem Goblin, informa que parece ter um segredo escondido na joia. O prota puxa o colar e diz que parece precioso. Goblin diz que não pode ficar com ele. Prota diz que irá cortar as mãos do Goblin, tentando tirar o colar mas não consegue. Goblin diz que não tem como tirar. Prota diz que talvez se ele morre dropa. Goblin diz que mesmo assim não irá dropar. Prota desiste e diz que só estava brincando, e que é hora de irmos, pois está ficando tarde. Enquanto caminha, ele pergunta o nome do Goblin, que diz ser Goblin. Prota olha para ele irritado, mas percebe que ele é parecido com o elfo Dobby. Encarando ele, o prota diz que a partir dali, ele se chamará Dobby. A criança diz Goblin não Dobby. O prota diz que não tem como dialogar com uma criança. Quando ele está perto de pisar em uma armadilha, o Goblin avisa que ali tem uma. O prota pergunta como ele sabe disso, com um olhar fofo. Diz que pode ver no escuro. Prota pensar irritado, diz que esse pirralho fingia não conseguir enxergar esse tempo, filho da P. O Goblin espera ser elogiado. Prota diz que irá se controlar dessa vez, então elogiou, dizendo bom trabalho, e se ver alguma coisa à frente é para falar. Goblin diz que à frente tem mais armadilhas. O prota diz para ele espera pois vai na frente. O prota diz que seu palpite estava correto, quanto mais armadilha ele desviava, mais ágil ele fica. O Goblin diz que o prota é incrível. Prota se gaba, e diz que é a esperança da humanidade. Mas o Goblin diz que à frente tem 2 Goblin guerreiro. Prota fica sem graça. Já um tempo caminhando, Prota pergunta se ele já chegou no final do caminho. Goblin confirma, é mostrado uma grande porta. O painel surge e informa se ele gostaria de entrar do salão do chefão. Prota olha para o porta, e diz que já faz 11 horas desde que entrou no primeiro andar. Tempo restante é de 7 horas e 3 minutos. Olhando para o portão, o prota pergunta ao Dob se ele sabe o que tem ali dentro. Dob diz que não. O prota diz que é muito suspeito. Dob diz que é sempre isso. Ele não acredita nas suas palavras. Mas o prota empurra a porta e diz que irá acreditar nele. Prota diz que é hora de ter coragem, e não ser uma garotinha assustada. Tocando na porta, o sistema pergunta se ele quer entrar na sala do chefão, saindo um brilho azul intenso. Ele disse que sim. Os dois são levados para dentro do salão.
Lá dentro uma caverna de lava. O sistema informa que tem 6 horas e 58 minutos restantes e diz que tem 10 segundos para a luta começar. É mostrado um Goblin Paladino em um trono. 7 guerreiros e 2 arqueiros. Goblin Paladino. Descrição: um Goblin que também é um paladino, honesto, usa fortes feitiços sagrados. Tempo restante: 5 segundos. O Dob reclama que está com calor. Faltando 3 segundos para o início da batalha. Ele puxa a besta. Dob pede para ele tomar cuidado. Faltando 0 segundo. O prota avança para cima, de 2 guerreiros. Acerta um e desvia do outro. Olhando para trás. Vem 3 guerreiros. Ele usa a besta. E joga em direção de um. Ansem manda outro de arrasta para cima. Olhando para trás. Vem mais 5 guerreiros. Ele disse que não pode perder o ritmo. E que ainda bem que o paladino não se moveu atrás dele. Um arqueiro prepara para atacar. Ele desvia e dá um chute no cremoso, fazendo cair na larva. Inscreva-se, mas 2 guerreiros avança. Ele bloqueia e ataca, usando a espada e atravessa o corpo dos 2. Dob olha para o prota, dizendo que ele parece um monstro. Prota diz que a vida dele está em jogo, enquanto o paladino olha para ele. Outro Goblin avança, e ele parte ao meio. Outros 2 avança. E com um único ataque, acaba com eles. Já cansado, ele olha para o tempo, informa que faltam 6 horas e 53 minutos. Naquele momento o paladino levanta do trono. O prota pergunta se ele não está sendo injusto, pois está com um equipamento. E ele só com a espada enferrujada. Disse que o prota mandou bem para o mando. Mas já que o encontrou, tudo o que lá espera é a morte. E avança para cima dizendo arrependimento da morte. Lançando um ataque, o prota desvia. E se pergunta que tipo de ataque foi esse. Com a brecha, o prota grita morra. Mas de repente, o paladino usa o escudo bloqueando o ataque, que faz a espada quebrar ao meio. Dob grita, a espada do humano quebrou. Prota diz que agora ele vai de F. Com a espada quebrada, o paladino lança um ataque, onde o prota se joga para trás, pegando a adaga da cintura. Ele tenta lançar um ataque, mas de repente, uma forte luz emite do Goblin, jogando ele para trás. Monstro diz que ele é inútil. Fala para desistir humano, é hora de morrer. Naquele momento Brota lança uma investida, que acerta o rosto do monstro, empurrando para trás. Em cima do monstro, ele desfere vários ataques em seu rosto, achando que derrotou. Ele disse que agora conseguiu. Mas de repente, o paladino começa a se regenerar. Enquanto se levanta, o monstro diz que ele não é humano normal. Caso contrário, os outros Goblins já teriam matado. Bastante cansado, o prota se pergunta o que ele deve fazer agora. Mas de repente, o paladino cai no chão desmaiado, pois a adaga tinha veneno. O prota começa a zoar e dar até um chute na cabeça, que dói até os ossos da perna. Prota diz que por essa ele não esperava. O paladino tenta até lançar um feitiço de anulação de veneno, mas o prota já o extermina, enquanto ele grita que finalmente acabou. Surge o sistema, informando que é para ele matar todos os inimigos, e que o tempo restante é de 6 horas e 31 minutos. Dob lança um feitiço de cura no prota e balança as cabeças dizendo que curou o humano. O prota fala se ele sabia usar feitiços, porque não tinha usado antes. Dob fala que ele não pediu. Irritado, o prota diz que tem que se acalmar, e diz que Dob está certo. O problema é meu por não ter perguntado. Dob pergunta ao prota o que aconteceu. O prota fala que já terminou com todos os monstros. E a janela da missão ainda não terminou. E aponta para Dob, que só está faltando ele de monstro. Dob fala que não é inimigo do humano, e é para ele acreditar. Prota diz que só está brincando com ele. E começa a se perguntar se ele não se esqueceu de algo. Se não sobrou nada no caminho. Então ele pensa no colar, pois é estranho ele não querer sair. Ele chama o Dob para ver o colar. Dob se recusa. Então ele diz que se ele prefere morrer ou entregar o colar.
Colocando o Dobby em uma posição deitado, ele diz para não se mexer, caso contrário sua cabeça vai rolar. Aparece a sombra maldosa do Prota, aplicando uma espadada no colar. Ele parte ao meio, e começa a sair um brilho vermelho intenso de Dobby. O Prota pergunta se ele está bem, saindo um brilho dourado de Dobby. O Prota pergunta se é ele mesmo. Se curvando, ele diz ao Prota que o Gob Penrique expressa seus sinceros agradecimento ao humano desconhecido. O Prota se pergunta: o que é Penrique? Então Dobby fala uma língua estranha. Então surge o painel da missão, informando que o Prota concluiu o primeiro andar da torre, e que ele vai já entrar na sala de espera, e que a sua pontuação será calculada. Com muita alegria, diz que finalmente terminou o primeiro andar, mas corre para pegar o escudo antes de sair. Descrição: escudo do paladino, um escudo decente e resistente, contém um poder sagrado, cura nível 2 disponível, e tempo de recarga de 24 horas. O sistema informa que, como recompensa por completar a missão secreta, o sofrimento oculto dos Goblins, o Goblin Dobby se juntará ao participante, Surik, em seus futuros desafios. O Prota abraça o escudo e diz que agora ele é dele. E fica irritado com o sistema, dizendo que a vida dele só vale um Goblin criança. Enquanto é teletransportado para a sala de espera, chega várias notificações informando que ele derrotou um golpe paladino, e que os pontos de agilidade e vitalidade aumentaram em 3, e ele conquistou a sala do chefão. Todos os atributos aumentaram em 2. Tolerância à dor nível 2, obtida cura natural nível 2, obtida indomável nível 2, obtida concentração de batalha nível 2 obtida, e de acordo com a constelação da primeira classe, 9 corpos celestiais, contrato de Caulins, as correntes que prenderam a constelação de quinta classe, Luz Dourada e Penrique, foram rompidas. Inscreva-se no canal, deixe seu like.